Então galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo de história. Agora eu vou aqui explicar para vocês o que foram as dinastias nacionais e as revoltas burguesas logo após isso. E então, as dinastias nacionais, as dinastias, na verdade, as monarquias. Só que as monarquias começaram por cada dinastia. Então, vou falar quais foram as dinastias e quais eram as monarquias assim de cada país, tal. Enfim, já vou começar aqui rapidão. Portugal. Em Portugal começou pela dinastia Afonsina ou Afonsina, não sei exatamente. E aí se estabeleceu assim, se concretizou na Alves. Alves? Acho que é, na Alves. E essa foi a primeira que nasceu assim, que começou por Portugal as dinastias. Começou no século XII, ou seja, no final da Idade Média, assim, a Igreja Católica estava perdendo a força e os reis estavam começando a mandar em tudo, governar mesmo. E só lembrando que isso começou depois que eles tiraram os muçulmanos da Península Ibérica, né? Porque Portugal e Espanha na Península Ibérica. Aí expulsaram os muçulmanos de lá com as cruzadas e várias outras coisas. E aí depois de expulsar eles lá, começaram a monarquia e os reis tal, e comandar tudo e tal. Por isso que Portugal começou muito bem nas grandes navegações. Eles conseguiram chegar até a Índia pela África, conseguiram se estabelecer no Brasil também depois. Enfim, vou continuar. E a Espanha? Na Espanha já foi depois, né? Começou com Habsburgo, Habsburgo, sei lá, isso aqui, né? Isso aí. Começou por aí essa dinastia, a monarquia na Espanha começou por essa dinastia e já foi no século XV, ou seja, as monarquias estavam se estabelecendo com força no século XV, mas Portugal tinha estabelecido antes, ou seja, eles já tinham apoiado bastante o mercantilismo, por isso que eles eram mais fortes nesse mercado, enfim. A França era bem absolutista, bastante, só que aí começou assim as dinastias a começar a monarquia e tal, com a Capetinga e a Volé. A Volé depois deu treta lá, depois, enfim. Depois eu vou explicar isso também, as guerras que teve. Foram no século XV também, e por fim a Inglaterra foi a última que começou a monarquia assim fortuna e tal. Começou pela Capetinga, Capetinga, é isso, pela Capetinga e pela Tudor. E a Tudor depois teve lá Revolução Inglesa lá do século XVII, e aí os burgueses queriam pegar, aí começou o parlamento, e aí a monarquia continuou do mesmo jeito, a monarquia parlamentarista, é isso. Começou lá no século XVII, sabia? Só uma curiosidade, não sei se depois eu vou falar disso, mas se eu não for, já falei aqui. E tudo isso por causa de ter uma treta lá com a dinastia Tudor, enfim. Revoltas burguesas. Por que começou as revoltas burguesas? Só lembrando que a Revolução Inglesa também foi uma revolta burguesa, porque foram os burgueses que pegaram o poder, ou seja, o poder estava no parlamento, e o parlamento era feito pelos burgueses. Os burgueses era quem tinha bastante grana, por causa do comércio e do mercantilismo, essas coisas. Tá. Fica parado aí. Tá bom. E aí, as revoltas, como eu digo, não foram umas revoltas realmente de pegar arma e tacar na cabeça do rei, não foi isso. Foram demais, assim, começou a se espalhar uns rumores, assim, umas revoltas, entre aspas, contra a monarquia. Ou seja, o Lutero já ele chegou assim, lembra, na aula sobre Lutero? Então, eu expliquei bastante bem como que ele começou e como os burgueses ajudaram ele. Ou seja, já foi um começo ali, aí depois veio essa coisa da ciência, que Adam Smith começou com a economia, ou seja, aí foi abrindo assim, abrangendo bastante. E aí com a ciência teve bastante foco no ser humano agora, porque aí que falam que é a renascença, né? Porque antigamente focavam, e aí na Idade Média pararam e renasceu agora, e isso, o humanismo focando no ser humano, essas coisas. E, e aí falam que esse é o iluminismo. Foi porque falam que era a Idade Média e a Idade das Trevas, e o iluminismo porque acendeu assim de novo as ideias. E aí do iluminismo foi, tipo, juntou o humanismo que eles tinham com a ciência que estava se envolvendo, e aí eles quiseram criar uma enciclopédia. Que sabe a Wikipédia? Então, a Wikipédia é meio que uma enciclopédia da internet. E a enciclopédia nada mais era do que um livro gigantesco com várias informações de todas as ciências, da biologia, do que eles tinham estudado já na época. De química e física e vários estudos que eles estavam fazendo já. E isso era contra a Igreja Católica, tanto que ela quis abolir, falou que era um dos livros proibidos, várias coisas assim. Enfim.
E aí teve uns reis que foram espertos, ou seja, lembra que eu falei que na Inglaterra teve a anglicana, que era a igreja anglicana? Então, esses reis eram os reis despotistas. O que eles faziam? Eles pegavam ideias do iluminismo, ideias que estavam nascendo assim das revoltas burguesas e implantavam nele na monarquia para poder se fortalecer, tá ligado? Eles pegavam só umas ideias assim para poder permanecer ali, senão os burgueses realmente iam tirar eles, que foi o que aconteceu no final. Acabou que aconteceu isso mesmo, e é isso. Isso aqui é isso, vou falar aqui daqui a pouco das colônias aqui na América do Norte, América do Sul, as colônias depois na África e na Ásia. É isso aí. Então eu quero falar agora das colônias europeias, né, as colônias que os países europeus tinham pelo mundo. E o que eles tinham como colônia, na verdade, era meio que assim. A Inglaterra era o país e a colônia, tipo os Estados Unidos, era meio que uma, sei lá, uma junção de terra. Tipo, aquela terra, não era nem um país, aquela parte ali, tipo, os Estados Unidos, era considerado, assim, uma junção, assim, deles, tá ligado? Era, sei lá, eles têm aquela terra. Tipo, era aquele país, na verdade, não era país, era a terra deles. A Inglaterra tinha os Estados Unidos como terra. E aí, isso tinha. Na Inglaterra era os Estados Unidos, Canadá, América do Norte em geral, na verdade. E na Espanha não, na Espanha já. A Espanha começou ali com o Cristóvão Colombo, ele começou pela América Central, mas ele foi pegando bastante parte do sul. E aí teve o Tratado de Tordesilhas e tal. E aí sobrou pouca terra para Portugal, que na verdade era o Brasil. Aí depois eles foram expandindo, mas isso aí vem depois. Enfim, como que começou a decair esse sistema de colônia, porque parece ser bastante fácil, na verdade. Na verdade, porque assim, Inglaterra estava comandando tudo, tá ligado? Eles tinham colônias, várias colônias na Ásia, estavam começando a pegar as colônias na África e tinha os Estados Unidos e o Canadá, que é a América do Norte. Só que eles não davam muita importância para a América do Norte. Claro que eles, tipo, tinham como uma das colônias grandes e tal, mas eles meio que não tinham bastante comando sobre eles. E aí começou várias revoltas nos Estados Unidos, até que eles pediram a independência. Pediram não, né? Eles declararam a independência, eles tornaram-se um país. E aí, eles tornando-se país, a América Central e a América do Sul, assim, que era comandada pela Espanha, começou a ver que aquilo deu certo, eles viram um país, e aí começou bastante a virar independente também, muitos países da América do Sul e Central também, vários países latinos. E aí chegou a vez do Brasil, Portugal também, e aí o Brasil também pediu independência, ou seja, toda a América, toda a América na verdade estava virando independente, estava se tornando independente, não era mais colônia. Eles chegavam aí, falavam assim, ou seja, você está falando que eu não sou país, está falando que eu pertenço a vocês, não pertenço nada. Eles viraram independente, entendeu? Virou um país. O Brasil não era um país antes de declarar a independência. Entendeu? Na visão de Portugal era só a terra deles que eles usavam e extraíam tudo que eles quisessem, porque pertenciam a eles, tá ligado? Aí o Brasil falou, não, agora eu sou independente e eu vou virar um país. Mas mesmo assim não adiantou muito porque dependia da economia de Portugal, enfim. Fora isso também, teve as colônias colônia da Ásia. A Inglaterra comandava praticamente todas as colônias da Ásia, tá ligado? Tipo, boa parte da China e da Índia. A Índia virou independente depois de muita luta e a China não, a Índia virou independente depois de muita luta, muito sangue. E a China virou independente, mas mesmo assim era muito influenciada pela Inglaterra e os ingleses iam lá. E aí começou depois a Guerra do Ópio. Nossa, teve muita treta, mas conseguiram independência. E a África só foi ficar independente no século passado, tá ligado? Tipo, a gente tá no século XXI, no século XX ainda tinha colônia africana, ou seja, a África foi o que mais sofreu nessa coisa de colônia. E é isso, assim. Acho que é isso. Se você gostou, deixa o like e se inscreve no meu canal. Valeu!